Proposta na mesa, entretanto recusada. A diretoria do Vasco segue com Lucas Oliveira dentro do elenco. Além disso, tem também informações com relação a Thiago Mendes e a empolgação de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Tem cria de volta ao futebol brasileiro e fica a dúvida, será que o destino será o nosso Vasco da Gama? Um retorno à colina histórica? Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nessa segunda de treino em Quito, olhando para a partida importante de amanhã contra o Independiente Del Valle. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, tá? E venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se. Tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco, mas não estão se inscrevendo. Então você aí, amigo vascaíno que curte o nosso conteúdo, que está aqui diariamente acompanhando as informações do Vasco da Gama através do nosso canal, eu te peço mesmo para você se inscrever no canal do Gigante Vasco. É super rápido, é super fácil, é só clicar nessa palavrinha aqui embaixo e pronto. Não precisa fazer mais nada, não precisa pagar, não precisa ter trabalho, é só ser um inscrito. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e é claro, para isso eu conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando primeiramente sobre o que está acontecendo lá no Equador, né? Porque hoje tivemos aí o segundo e último treino desse elenco Cruz Maltino. Treino, é claro, de preparação e hoje, né, por ter sido o último de fechamento de preparação para esse jogo de amanhã contra a equipe do Independente Del Valle. Um jogo muito importante. Independente Del Valle que está invicto desde a eliminação na Copa Conmebol Libertadores. De lá para cá, o Independente Del Valle não sabe mais o que é perder. Virou a chave dentro da temporada, tá jogando muita bola. Diferente do Vasco, que ficou parado aí durante todo esse último mês. O Independente Del Valle, junto com o futebol equatoriano, não parou para a Copa do Mundo de Clubes. Então, tá num ritmo mais intenso, mais acelerado. Além de todos esses fatores negativos, tem o fator também altitude, né? Vasco da Gama enfrentará o Independente Del Valle na altitude do Equador, um jogo mais rápido, mais cansativo para o elenco Cruz Maltino. Então é uma grande preocupação de fato essa partida de amanhã. O Vasco ele precisa voltar pelo menos vivo para o Rio de Janeiro, olhando a classificação para as oitavas de final da Copa Conmebol Sul-Americana. E hoje, inclusive, né, após o momento de treino, né, do elenco Cruz Maltino, tivemos aí o diretor técnico Felipe, acompanhado dos assessores de imprensa do Vasco da Gama, além também do do preparador físico, perdão, Daniel Félix. Um rolé, ambos vestidos com a camisa, né, do Vasco da Gama, aquele uniforme mesmo, né, do clube, enquanto o Felipe vestido à paisana, né, normal, aí como o diretor técnico, talvez, que não precisaria utilizar a roupa, fica a seu critério. Mas o canal Hora do Vasco filmou e pediu, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, uma palavrinha do Felipe, e ele desde o primeiro momento recusou, assim como também o próprio Daniel Félix, então de uma forma mais gentil ao falar, também recusou dar palavras aí ao canal A Hora do Vasco, né? O futebol mudou muito e isso é a parte chata, infelizmente. O fato de... O Felipe não tem obrigação, tá? E só para deixar muito bem claro, o Felipe não tem obrigação alguma de dar entrevista. Esse ato do Felipe de, com o fone de ouvido estar, com o fone de ouvido permanecer, com o celular na mão estar e com o celular na mão permanecer, é do direito dele. Ele tá
na moral dele. Assim, ele não precisa falar com a imprensa, ele não tem o direito de falar à imprensa. Agora, aos amigos do canal Hora do Vasco, foram pro Equador, o único canal de imprensa que tá cobrindo o Vasco por lá, a imprensa do próprio Vasco, por que não dar uma palavra? É uma pergunta, por que não dar uma palavra, cara? É o diretor técnico do Vasco da Gama, é um canal do Vasco, em que o próprio Vasco deveria privilegiar os canais. Porque eu, Lucas, assim como o canal Hora do Vasco, nós passamos o dia inteiro aqui falando do Vasco da Gama. Não há mais ninguém no meio da imprensa que valorize o Vasco da Gama, que senão nós desse lado aqui. E ao invés de sermos valorizados porque valorizamos o Vasco, somos desvalorizados pelo próprio Vasco. No caso, como foi o canal Hora do Vasco. Eu sei que o Felipe, ele tem essa postura que já foi mencionada várias vezes, já foi dita pelo próprio presidente Pedrinho diversas vezes, né, sobre essa questão envolvendo o posicionamento dele, um posicionamento mais recluso, um posicionamento mais apagado, que não gosta de falar. Entretanto, mesmo diante dessa situação, eu acho que valeria a pena sim. Valeria a pena sim dar uma palavrinha, um gesto de carinho, uma atitude legal para o torcedor vascaíno, que querendo ou não, o ato de falar com o canal Hora do Vasco, ele não está falando com a imprensa, ele está falando para você, para mim que também sou um torcedor, para todos nós que somos tão execrados ano após ano. Mas, enfim, deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou desse gesto, dessa atitude do Felipe Maestro. Para prosseguir aqui com o vídeo, amigo torcedor vascaíno, deixa eu falar com vocês agora sobre uma informação que também tivemos hoje pela parte da manhã, que foi a questão do anúncio, né, do Thiago Mendes, o próprio Thiago, que inclusive através das redes sociais hoje falou pela primeira vez como jogador do nosso Cruz Maltino. Ele, através de uma frase, compartilhou o sentimento de ser o mais novo reforço do Vasco. Ele disse assim, olha, abre aspas, depois de tantos anos longe, voltar ao Brasil e ser acolhido dessa forma pelo Vasco é o que levarei comigo para sempre. É uma honra vestir essa camisa tão pesada e representar um clube com uma torcida tão apaixonada. Enquanto estiver aqui, vou dar meu máximo, com respeito, entrega e coração. Vamos juntos em busca de grandes conquistas. Então, essas foram as palavras aí do próprio Thiago. A esposa do Thiago também, muito animada com essa possibilidade de ver o seu marido, né, de ver o Thiago Mendes vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Inclusive ela mesma, através de suas redes sociais, também compartilhou um pouquinho sobre esse primeiro momento do Thiago Mendes vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Tá aparecendo aí a vocês algumas imagens da esposa dele, falando também através das redes as seguintes palavras, olha, eu vou ler foto a foto. Depois de quase 9 anos fora do Brasil, voltamos, e para ser exata, no Rio de Janeiro. E se você não sabe, fique sabendo como essa cidade é linda. Nossa família é animada, sabe? E as crianças felizes em poder criar raízes. Voltar para o Brasil é ver novidade de vida. E deixa eu te contar. E eu, Kelly, sendo apenas esposa, fui tão bem recebida por todos do Vasco. Mostraram com tanto carinho o CT. Está novinho, reformado e lindo. E falando em CT, que atmosfera é essa que o Vasco tem, hein? Até almocei por lá, de intrusa. Sabe aquele lugar com energia surreal? É exatamente assim que é esse clube. Tenho certeza que tenho certeza que dias de conquistas e glórias virão. E aí segue para outra imagem. Sabe a primeira coisa que eu falei quando ele foi recebido no aeroporto e vestiu a camisa do Vasco? Caraca, que camisa linda. E fechando, diz assim: o Thiago, atleta, vai ser muito feliz aqui. Inclusive o Thiago já no novo espaço Gatorade, né? Ele tá com sede de bola, com saudade do futebol brasileiro e com vontade de dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Que pena que não estarei presente na apresentação dele. Então, muito legal, né? As palavras aí da esposa do Thiago Mendes, assim como também as palavras do próprio Thiago Mendes, como vocês puderam ver aí nas imagens, ambos muito felizes, muito animados em poder ter esse novo momento na sua vida. Momento esse vestindo a camisa do Thiago, é claro, né? Do nosso Vascão. Você acha que o Thiago vai ser um nome importante? Eu não tenho dúvida não, muito pelo contrário, eu tenho certeza que Thiago Mendes será uma peça fundamental para o Vasco, olhando o restante dessa temporada e até o final do seu contrato, que se dará no final de 2027. Prosseguindo com o vídeo, falando em questão de contratação, de reforço, temos novidades para trazer aqui a você. A primeira delas com relação à proposta recusada. Recentemente, o Sport Clube do Recife veio, né, entrando em contato com a diretoria do nosso Vasco da Gama
para buscar um empréstimo com o zagueiro Lucas Oliveira. O Sport tentou, o Sport enviou uma proposta ao Vasco da Gama pela contratação do jogador por empréstimo até o final do ano. Lucas Oliveira é um atleta que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Um nome que veio ao Vasco da Gama, é importante deixar muito bem claro essa situação, não foi a pedido do Fábio Carille, não foi colocado na mesa do Vasco pelo departamento de scout, foi um nome que veio ao Vasco a partir de um desejo da dupla Pedrinho e Felipe. Ponto. Essa é a realidade e essa é a situação. Pedrinho e Felipe quiseram ter Lucas Oliveira dentro do elenco por já ter trabalhado com o Lucas lá nos tempos de Tigres do Brasil. Então, se hoje o Lucas está dentro do elenco do Vasco, é por conta do Felipe e do Pedrinho. Entretanto, é um jogador que não foi utilizado por Fábio Carille, até tentou ser utilizado, mas, aliás, o Carille até tentou utilizá-lo, mas não conseguiu. E o Fernando Diniz nem tentou, é um nome que hoje nitidamente está fora dos planos, a comissão técnica já deixou isso muito bem claro, que não conta com o Lucas Oliveira para o restante da temporada. E diante disso, o Vasco está aberto a ouvir propostas. A única até o momento e a primeira, inclusive, que chegou foi a do Sport, o empréstimo até o final do ano, mas a informação é que o Lucas Oliveira, o próprio jogador, recusou a proposta. O Lucas Oliveira é natural do Rio de Janeiro, está perto da sua família, está perto dos seus amigos, está no local onde ele gosta de morar, gosta de viver, então vai ser difícil dele sair daqui, tá? Para sair do Vasco da Gama, apenas uma proposta que realmente o convença muito e faça valer a pena ele se transferir para algum outro clube. Então, proposta feita pelo Sport, proposta recusada não pelo Vasco, porque o Vasco até encaminhou a proposta ao jogador, mas o próprio não a aceitou, tá? Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, quero falar com vocês com relação à situação envolvendo o Cauã Barros, tá? Rapidamente, um assunto bem rápido, até porque eu já trouxe essa informação aqui recentemente a vocês. O Vasco está sim disposto a negociar Cauã Barros. O Cruzeiro fez 2 propostas pelo jogador, ambas porém negadas pelo Vasco. Por quê? Porque o Vasco entendeu que não foi uma proposta vantajosa financeiramente. Isso significa que o Cauã Barros não irá para o Cruzeiro? Não. Porque se o Cruzeiro vier com uma terceira proposta e o Vasco entender que for benéfica financeiramente, o Vasco da Gama vai liberar o jogador. O intuito do Vasco é sim a liberação do Cauã Barros. O Vasco não se opõe a uma venda dos direitos econômicos desse bom jogador, que hoje é um dos grandes destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do América Mineiro. Então, assim, ficar ligado, ficar de olho. A expectativa é que essa situação se desenrole nesses próximos dias e muito provavelmente o Cauã Barros vai reforçar o Cruzeiro sim a partir desta próxima janela de transferências. Uma pena, jogador muito bom, de muita qualidade, que não tenho dúvidas também que ajudaria muito o nosso Vasco da Gama se ainda estivesse dentro do nosso elenco. E para fechar o vídeo, falar sobre uma informação aí surpreendente que aconteceu nessas últimas horas, relacionadas ao Cria Ignaldo. Vocês lembram do Ignaldo? Jogador que brilhou vestindo a camisa do Vasco naquela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, né? Já chegou com tudo no nosso Cruz Maltino. Jogador jovem, de muita qualidade, força física, um ótimo chute. Chegou em pouco tempo, ganhou ali vaga naquele time que disputou a segunda divisão do Brasileirão, né? Um ponta esquerda, mas que sabia também atuar muito bem como um falso 9, um segundo atacante, até às vezes um centroavante de fato. Um bom jogador é o Ignaldo. O Ignaldo foi vendido pelo Vasco em dezembro de 2023 ao Shakhtar Donetsk, tá? Pelo valor de 18.800.000 reais. O Shakhtar pagou 90% dos direitos econômicos do Ignaldo. No Shakhtar, o Ignaldo marcou alguns golzinhos. Na temporada passada foram 6 gols e 4 assistências em 36 partidas. Teve sim certo destaque. Destaque esse que hoje o faz ser procurado por alguns outros clubes. Dentre esses clubes, um é o Torino, que pode sim fazer um alto investimento por esse jogador na janela de transferências. A informação é que o Torino está disposto a pagar até 10 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos de Ignaldo. Mas além do Torino, alguns clubes aqui do próprio futebol brasileiro também se interessaram pela contratação do jogador. Informações é que o atleta hoje tem sondagem sim de alguns clubes aqui do Brasil pela sua contratação. Então, ou seja, diante disso é bom ficar de olho. Ignaldo pode estar voltando ao futebol brasileiro, é claro, né? Diferente daquilo que o Torino está disposto a pagar. Os clubes aqui do Brasil não têm essa bala para pagar 10 milhões de euros, mas as negociações caminham para uma outra forma. Lembrando, é um ponto esquerda. Posição hoje muito carente dentro do elenco do Vasco. Fica a dúvida. Será aí, meu amigo torcedor vascaíno, que o Vascão tá nessa? Deixa a sua opinião, é claro, né? Nos comentários.
comentários. O Vasco segue no mercado da bola, o Vasco segue se interessando por reforços, mas infelizmente mesmo sendo um grande reforço, sendo um criado da base, muito difícil vermos Aguinaldo nesse retorno ao futebol brasileiro que é possível de acontecer nessa janela de transferências, voltando ao Vascão. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. É muito louco, né? Só abrindo um parênteses. O Vasco ganhou 19 milhões de reais pelo Aguinaldo e agora ele está sendo vendido, pode estar sendo vendido ao Torino por 10 milhões de euros, ou seja, quase 65 milhões de reais. 3 vezes o valor daquilo que o Vasco vendeu. Que loucura, né? Mas, enfim, esse foi o último vídeo do dia. Se curtiu, se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento. Bora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Aqui no link no comentário fixado tem o nosso canal alternativo, o canal Bastidores do Gigante Vasco. Também corre lá para dar uma olhada e acompanhar o nosso crescimento através desse outro canal. Show? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!